Você esfrega os olhos tentando compreender tudo. Buracos circulares perfeitos no fundo do oceano, ao largo da costa de Big Sur, na Califórnia. Você não faz ideia de como isso aconteceu, mesmo sendo uma bióloga marinha com anos de prática. Você passa por alguns dos registros mais antigos e descobre que esses buracos existem desde os anos 90. Em 1999, um sonar montado em um navio realizou um levantamento e encontrou 5.200 dessas pockmarks, ou grandes buracos com mais de 1.300 km² no fundo do oceano. Elas parecem crateras lunares debaixo d'água. Você entra em contato com sua equipe e prepara o robô para descer, explorar o local e trazer de volta algumas amostras. Você e a equipe se dirigem até a costa e entram no barco. Você está sentada, controlando o robô com um joystick. Seu companheiro de equipe coloca o robô na água e ele mergulha. Tudo parece normal perto da superfície, mas à medida que o robô desce, as pockmarks começam a aparecer. Um monte de barcos passam rápido por você, fazendo perder o equilíbrio e o foco. O robô liga a lanterna para você ver melhor, mas à medida que desce ainda mais, a resolução é menos nítida, quase atinge o fundo, e os orifícios são formas circulares lisas e quase perfeitas. Alguns desses buracos que eram visíveis na leitura do sonar medem mais de 9 metros de diâmetro e 4,5 metros de profundidade. Você mostra as imagens ao resto de seus companheiros de equipe e eles ficam chocados. O robô continua nadando, mas parece haver mais buracos ao redor. Muitos deles são muito pequenos para o scanner capturar de cima. Essas microdepressões são íngremes e têm uma espécie de cauda em uma certa direção. É possível que as correntes subaquáticas tenham desempenhado um papel em sua forma. Onde quer que o robô nade, há novos buracos ao redor. Depois de algumas horas, o robô volta para o barco com algumas amostras. Você as leva de volta ao laboratório e as estuda. O robô captura claramente imagens de lixo humano, mas as amostras não indicam nada alarmante por enquanto, apesar do fato de que 1/3 dos buracos está cheio de lixo. Ainda não há explicação de como eles se formaram. É tarde da noite e o resto da sua equipe volta para casa. Você está exausta no laboratório, ainda tentando encontrar algumas respostas. Acorda no dia seguinte e, enquanto faz o café da manhã, tem essa ideia de que talvez esses buracos sejam gases, o que pode ser prejudicial à vida marinha. Você rapidamente pega o robô e navega para o oceano mais uma vez. Desta vez, você nem pensou em ligar para seus companheiros de equipe. Você coloca o robô na água e fica atrás da tela para controlá-lo. O robô desce até o fundo do oceano e faz uma pesquisa. Até o momento, os buracos ainda parecem estar cobertos de lixo, mas alguns dos buracos possuem vida marinha morando dentro deles, como peixes e algas. Depois de muita investigação, não parece que eles estão produzindo bolhas, o que significa que não há gases, mas você está determinada a encontrá-los. Depois de um tempo, você alcança uma daquelas grandes pockmarks e o robô começa a escanear. Você encontra algumas bolhas vindas de uma fonte, porém o robô não consegue encontrá-la. Ele nada ao redor tentando achar o lugar, mas nada. Então você traz o robô de volta ao laboratório e trabalha nele. Você prende alguns braços mecânicos nele que podem levantar coisas e movê-las. Logo, traz o robô de volta ao mesmo local. No entanto, as bolhas não são tão frequentes quanto antes. Então você usa os braços para mover um pouco do lixo e descobre que as bolhas estão sendo produzidas por um grupo de caranguejos que se encontra ao lado de uma pilha de plástico. Bingo! A má notícia é que você ainda não tem ideia da razão das microdepressões e pockmarks existentes. Enquanto você tenta controlar o robô para voltar à superfície, um polvo envolve seus tentáculos em torno dele, puxando o robô para baixo. Você tenta se desvencilhar com os controles e coloca o robô em potência máxima. Mas as sucções do polvo são fortes demais para o robô se soltar. É um jogo de cabo de guerra entre o polvo e o robô. Ele leva o robô para baixo de uma pilha de lixo, pensando que será o almoço. Você volta para o laboratório ainda mais confusa. O robô coletou mais amostras para você estudar. Seu olho está colado no microscópio, tentando descobrir o que está acontecendo, mas nada. Você decide fazer um teste de datação por carbono, para determinar quantos anos esses buracos têm. Depois de um tempo, verifica os resultados e fica ainda mais atordoada do que antes. Eles mostram que os buracos têm cerca de 400 mil anos. Então é provável que o lixo humano não tenha sido a causa de tudo isso. Você não dorme por várias noites, tentando descobrir a verdade.
Você reúne sua equipe mais uma vez e realiza uma pequena coletiva de imprensa sobre isso. Você afirma que pode ser algo com o qual devemos nos preocupar, mas ainda não pode contar mais do que sabe. Com todo o trabalho cerebral em conjunto, você descobre que os grandes pockmarks não mudaram e não estão ativos há mais de 50 mil anos. Os buracos mais novos provavelmente foram criados pelo lixo humano que se instalou no fundo do oceano. A vida marinha reuniu um pouco desse lixo, como plástico e equipamentos de pesca descartados, e criou um lar para si. É por isso que cerca de 4.500 dos buracos são mais novos e contêm lixo, mas ainda não responde à razão de os buracos terem surgido. De volta à estaca zero. A única maneira de ver o que realmente está acontecendo é limpar o lixo debaixo d'água e estudá-lo. A história rende manchetes na comunidade local e chama a atenção de uma equipe de limpeza. Você organiza uma viagem ao oceano e começa a extração de todo o lixo. Muitos barcos de limpeza chegam e todos deixam cair uma rede para coletar o lixo. Você envia o robô mais uma vez para garantir que as redes atinjam o lugar exato. Como a maior parte do lixo está sendo coletada, muitos animais marinhos se esforçam para tentar encontrar uma maneira de escapar. Todos cuidam para não machucá-los. Após algumas semanas, todos os buracos estão limpos. Você faz outra varredura de sonar a partir da superfície e pode ver os buracos muito melhor do que antes. Você ainda não tem uma resposta para eles. Você faz mais algumas pesquisas tentando ver se outros buracos apareceram ao redor do mundo. Do outro lado do país, há um misterioso buraco azul na costa do Golfo da Flórida. Você pega o primeiro voo para a Flórida e marca uma reunião com os cientistas encarregados da expedição. Buracos azuis são buracos subaquáticos que se abrem abaixo do fundo do mar. Assim como na superfície, o mundo subaquático também tem buracos. Este é chamado de banana verde e fica a 45 metros abaixo d'água. E o buraco tem 130 metros de profundidade. Você mergulha com algum equipamento especial com o resto da equipe até um fundo estéril do oceano. E o buraco está bem ali na sua frente, parecendo um oásis no deserto. Você e o resto dos cientistas estão surpresos com a diversidade da vida marinha interna. Algumas tartarugas marinhas nadam perto de vocês, e até mesmo tubarões. Esses não atacam seres humanos. No meio do caminho, você encontra um corredor estreito que dificulta a passagem dos humanos. Mas todo mundo é cuidadoso. Tem corais, esponjas, moluscos nos cantos. Você coleta algumas amostras e volta para o laboratório. Os buracos azuis, em geral, são mais ricos em nutrientes do que terras estéreis e abrigam muita vida marinha singular. Eles são bastante comuns e não representam nenhum tipo de ameaça para ninguém. Depois de fazer as conexões, você acredita que os buracos ao largo da costa da Califórnia não têm nada a ver com os buracos azuis. O mistério continua.